Projeto de Deus para a salvação do homem. Um acontecimento inédito, chocante, mas também perfeito e eterno, que marcou e dividiu a história humana, como também mudou e tem mudado o destino eterno de milhões de pessoas em todas as gerações até o presente momento. Acontecimento este que foi profetizado pelo profeta Isaías 8 séculos antes de Cristo. Vejamos as declarações que ele fez sobre o propósito da crucificação de Cristo no livro que leva o seu nome, Isaías 53, do versículo 2 até o versículo 12. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando João Batista viu Jesus, que se aproximava dele para ser batizado por ele, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Mas quem era Jesus na realidade? Era ele somente o Cristo, o Messias prometido, o servo sofredor? Vejamos o que João declarou sobre Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, do versículo 3 ao versículo 14. Jesus mesmo respondendo a Filipe, um dos apóstolos, quando esse lhe perguntou onde estava o Pai, disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, 9. O que podemos ver pelas Escrituras? Que Deus se fez homem para morrer pelo homem. No livro de Atos, capítulo 20 e 28, encontramos escrito: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Por ser Deus justo, sendo que a justiça é um de seus atributos, ele não permitiu que Adão permanecesse no paraíso diante da sua presença. O pecado de Adão e Eva resultou a reprovação da parte de Deus, maldição e expulsão do paraíso. Deus não poderia e não pode negar a si mesmo. Ele é a justiça e diante da sua santa presença não habita iniquidade alguma. Entretanto, sendo Deus não somente justiça, mas também amor, ele já tinha projetado o maior e mais perfeito projeto a fim de salvar o homem de sua perdição eterna, desfazendo a inimizade causada pelo pecado entre o homem e Deus, para que voltasse a habitar em sua presença para sempre. Este maravilhoso e perfeito projeto constituiu em que ele mesmo veio ao mundo, esvaziando-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que está escrito em Filipenses 2, versículo 7. A Bíblia declara que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, dando ao homem a palavra de reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, não aceita o pecado, tomou o pecado de toda a humanidade, para que por ele, ou seja, por seu sacrifício na cruz, o homem fosse justificado para a salvação. 2 Coríntios 5, versículo 19 e 21. Deus, por seu amor, veio aplacar sua própria justiça, satisfazendo as exigências necessárias para que o homem tivesse a oportunidade de salvação e pudesse receber vida eterna. Mesmo sendo Deus justo, puro e santo, mesmo ele que habita na luz inacessível, que não suporta o pecado, veio a este mundo para tomar o pecado de toda a humanidade e cravar sobre si mesmo na cruz. Na cruz, o bendito se tornou maldito. O Deus Santo se tornou o homem mais impuro ao tomar os pecados de toda a humanidade. Tudo para salvar o homem. Jesus, em sua natureza humana, declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Jesus, o verdadeiro e único Deus, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Supremo Juiz, o Senhor dos Senhores, o Supremo Pastor, veio a este mundo, manifestando-se em carne e achado na forma de homem, viveu fazendo o bem, nunca cometeu pecado algum, quer por palavras, sentimentos, pensamentos e atitudes. Sendo ele um homem perfeito, pregou sobre o amor, viveu o amor e morreu por amor. Ao entregar-se a si mesmo para morrer, efetuou o sacrifício perfeito para a salvação de todo aquele que nele crer. A maravilha é que o túmulo no qual o corpo de Jesus foi colocado está vazio, porque 3 dias depois da sua crucificação, ele ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, deixando sua promessa, que voltaria para buscar os seus, aqueles que se arrependeram de seus pecados, que renegaram o mundo com suas concupiscências e decidiram segui-lo e servi-lo, tendo-o como Salvador e Senhor de suas vidas. Ele está vivo e nesse exato momento ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar em sua vida. O próprio Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, versículo 25. 2000 anos se passaram desde que Jesus ressuscitou dos mortos, e ele vive ainda hoje como o maior e a mais poderosa influência do mundo. Estadistas orgulhosos do século passado nasceram e morreram. Governantes, doutores, cientistas, filósofos e teólogos nasceram e morreram. Mas Jesus vive ainda hoje. Toda a sua existência foi sem igual. Seu nascimento foi sem igual. A Bíblia nos ensina que ele nasceu de Maria, uma virgem. Sua vida foi sem igual. Foi caracterizada pelo sobrenatural. Ele viveu toda uma vida sem pecado e fez milagres maiores do que qualquer um que já viveu. Sua mensagem foi sem igual. Ele oferece amor, perdão e um novo modo de viver àqueles que o recebem como Salvador e Senhor. Onde sua mensagem chegou, surgiu nova vida, nova esperança e novo propósito para viver. Sua morte na cruz foi sem igual. Há 2000 anos, o Deus do universo esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens,
para ser sacrificado pelos pecados de todos os homens. Ele morreu por mim e por você. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição provam que Jesus é exatamente quem ele disse ser, a porta de entrada para o céu, o caminho, a verdade e a vida, o Salvador de toda a humanidade. Este mesmo Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e dar a você o poder de ter uma vida abundante. Ouça suas palavras. Venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E também diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, 23. Mas em Romanos 5, do versículo 12 ao 21, encontramos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, quando Jesus morreu, ele sofreu o castigo por nossos pecados, e nesse instante ele quer entrar em sua vida a fim de que receba a vida eterna. Ele te diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Apocalipse 3:20. Para ter o seu amor e perdão e receber a vida eterna, você deve recebê-lo como sacrifício de Deus pelos seus pecados e convidá-lo a entrar em seu coração pela fé. Talvez você pergunte: o que fazer para o homem ter uma nova vida? Jesus mesmo responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Diante de todas essas verdades apresentadas sobre a necessidade do homem passar por um novo nascimento para ser salvo, as Escrituras nos ensinam que para uma pessoa se tornar uma nova criatura e ser salva da condenação eterna e ter direito a uma vida eterna com Deus, ela precisa, primeiro, crer em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Segundo, crer em seu sacrifício. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Terceiro, crer que só no nome de Jesus há salvação, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 12. Quarto, arrepender-se e converter-se de seus maus caminhos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, versículo 13. Quinto, confessá-lo como Senhor e Salvador. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. Sexto, ser batizado em Cristo.
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Atos 2:38. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, versículo 3 e 4. Sétimo, segui-lo numa vida progressiva, em obediência em sua palavra. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me. Lucas 9, 23. Cristo é a entrada para o início de uma nova vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao identificar-se com Cristo na cruz do Calvário, acontece a separação do velho homem com seus feitos, do novo homem que nasce no reino de Deus. É por ele que a pessoa se torna filho de Deus, quando antes era apenas criatura. Tudo começa nele, deve continuar nele e deve terminar nele. Em suma, podemos dizer sem sombra de dúvida, conforme o que as Sagradas Escrituras nos ensinam: aquele que deseja ser salvo tem que ouvir a palavra. Ao ouvir tem que crer. Ao crer tem que se arrepender. Ao se arrepender tem que renunciar ao mundo. Ao renunciar ao mundo de pecado, tem que se entregar a Cristo, confessando-o como Salvador e Senhor de sua vida. Ao confessá-lo, tem que se identificar com ele em sua morte e ressurreição, através do batismo, e a partir daí, passar a se alimentar de sua palavra para o crescimento e desenvolvimento da vida espiritual, e permanecer seguindo Cristo até o fim. Hoje é o dia da tua salvação. A Bíblia diz, portanto, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Decida hoje a se tornar uma nova vida em Cristo, enquanto ainda tem a oportunidade. Se você foi sensibilizado ao tomar conhecimento das verdades expostas nessa mensagem, saiba que não importa quem é ou o que tenha feito, Jesus morreu por você na cruz do Calvário para te dar nova vida, assim como deu a mim e a todos que o invocam como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Ele deseja e anseia que você entre para a família dele. Isso acontece a partir do momento que você renuncia ao pecado e a este mundo pecaminoso e entrega a sua vida a Cristo. Quando fizer isto, literalmente nascerá de novo e não será mais um escravo do pecado. Você se tornará um filho de Deus em novidade de vida, lavado, justificado, purificado e santificado pelo seu precioso sangue. Vejamos novamente o que a Bíblia diz. Em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se ao ouvir essas palavras você crer que Jesus Cristo morreu por você, e estás disposto a entregar a Ele a sua vida, a fim de receber a salvação oferecida gratuitamente através de seu sacrifício na cruz, e a partir de hoje decidir não viver mais para si mesmo, se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração com fé, e Jesus Cristo entrará em sua vida. Se quiser, faça a seguinte oração comigo, com um coração sincero, e você se tornará um filho de Deus. Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador como qualquer outro que nasceu e nasce neste mundo, merecendo a condenação. Mas agora sei que, por amor, Tu vieste a este mundo para nos trazer a salvação, mediante a sua morte na cruz, onde tomaste sobre si nossos pecados. Creio que ressuscitaste ao terceiro dia e subiste ao céu, onde reinas para todo sempre. Então, neste momento, entrego minha vida inteiramente a Ti, Jesus. Preciso de Ti. Confesso a Ti como meu Senhor, Salvador e Rei. Perdoa meus pecados e lava-me com Teu precioso sangue, com o qual pagaste pela minha remissão. Renuncio às coisas das trevas e me rendo a Ti. Faz de mim uma nova criatura e escreve o meu nome no livro da vida. Decidi em diante, não viverei mais para mim mesmo. Minha vida agora está completamente em Tuas mãos. Me ensina a viver da forma que Tu queres que eu viva. Coloque o amor e interesse em meu coração pela Tua palavra, para que eu possa Te conhecer a cada dia mais,
e aprender a fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelo que tu fizeste por mim. Eu faço essa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora você está salvo. Você é um filho de Deus. Agora que você fez esta oração com fé e convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida, pode ter certeza que ele entrou, porque ele prometeu que o faria se você pedisse. Pode ter certeza também de que seus pecados estão perdoados e de que você é um filho de Deus e que tem a vida eterna. Saiba que todo o céu está se alegrando e festejando a tua decisão neste exato momento. Seja bem-vindo à família de Deus. Se você quiser experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com Ele todos os dias em oração e descubra o plano maravilhoso que Ele tem para a sua vida, lendo a Bíblia diariamente, e viva com aqueles que o amam e o seguem. Desejando você tomar conhecimento de como viver uma vida com Deus e para Deus, entre em contato conosco. Será um prazer para nós te ajudar nessa nova vida em Cristo. Saiba que Cristo brevemente voltará para buscar aqueles que o aceitam em vida, renunciando ao mundo pecador, para uma vida eterna junto dele para todo sempre. Jesus mesmo disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e sejais vós também. João 14, versículo 3. Seu servo em Cristo, Pastor Amaury Borges. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.